os eventos voltaram? Vamos saber como que está o mercado de eventos, em especial eventos corporativos, aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções. A realização dos nossos clientes é o que nos move. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje falando com a Elizabeth de Silos. Nós que vamos conversar hoje muito sobre evento. Elizabeth, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É um prazer, Aguinaldo. Eu já acompanhei outros palestrantes aqui e hoje é o meu dia, né, de falar sobre o meu trabalho, falar sobre o trabalho dos palestrantes e treinadores. Eu estou à sua disposição, pode perguntar. A Beth vem sempre aqui, ela fica nos bastidores, né? Fica ali atrás das câmeras, orientando as pessoas. Hoje, agora recentemente eu falei, Beth, você precisa vir aqui sentar no sofá aqui que eu quero te fazer um monte de perguntas também. Ela aceitou o desafio, né, Beth? Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos lá. A Elizabeth de Silos, ela é uma profissional do mercado de treinamento, né? Ela é socióloga, ela tem especialização em comportamento, ela foi executiva de grandes empresas e é fundadora e proprietária da Silos Eventos, que é uma empresa especializada em treinamento empresarial. Ela faz a curadoria e a seleção dos profissionais para o seu banco de palestrantes e está no mercado só há 16 anos, quer dizer, é uma pessoa extremamente experiente e competente. E Beth, a minha pergunta é sobre o mercado de palestrantes. Como que funciona esse trabalho de um banco de palestrantes? Me conta um pouco mais a respeito desse trabalho. Eu faço a curadoria, eu escolho os palestrantes para entrar no banco de palestrantes da Silos Eventos, conforme a demanda exige, conforme o mercado pede. Uhum. E eu sou procurada por vários palestrantes, por vários profissionais que se tornaram palestrantes. E aí eu tenho um bate-papo com ele, eu vejo qual é o conhecimento técnico dele e às vezes é necessário algum polimento na parte comportamental. Tá. Mas é assim que ele vem até mim, em geral, para que eu o represente perante o público, né, perante as empresas, porque eu trabalho mais com palestras, com eventos in company. Eu não trabalho com eventos abertos, com produção. Quando isto acontece, então os palestrantes vão como parte do evento, em geral a parte principal do evento. Uhum. Então quer dizer que para uma pessoa poder fazer parte de um banco de palestrante, não basta simplesmente ela se intitular palestrante, né? Porque a gente percebe hoje que no Brasil, como não existe uma regulamentação dessa profissão, né? Qualquer pessoa pode dizer que é palestrante. E às vezes acontece do sujeito ter feito uma palestra numa faculdade, ter feito uma palestra aí numa instituição, às vezes até não remunerada, né? Uma palestra por prazer, que também é muito importante para o mercado. Ela passa a partir daquele momento se intitular palestrante. Isso confunde um pouco o mercado, né? Então, palestrante, quando você fala essa palavra, você está falando daquele profissional de palestras, aquela pessoa que tem a palestra como produto do seu trabalho, é isso? Exatamente. O palestrante, ele tem conhecimento técnico. Uhum. E muitas vezes ele vem de empresa, ele está em transição de carreira e ele então parte para esse caminho. Mas é necessário muito conhecimento, muita leitura, não é? E ele se treinar realmente para ser um palestrante. Não basta só falar sobre aquele assunto em cima do palco, né? Não é um professor. Um palestrante, ele é completo, ele é um apresentador, não é? Ele tem conteúdo, ele tem que transmitir para transformar pessoas. Eu às vezes digo que é quase uma peça de teatro, né? Falando sobre um determinado assunto, né? Ele tem até que usar um pouco, né? Algumas técnicas de teatro mesmo, um pouco de humor. Um pouco de humor, né? Então, por isso que ele tem que se preparar. Às vezes, eu até aconselho alguns palestrantes que têm um conteúdo excelente, para que eles façam alguns cursos mesmo de storytelling, de teatro, um pouquinho de stand-up. Stand-up, né? Nossa, eu acho muito legal quando o cara consegue colocar o stand-up ali, né? Porque isso dá leveza à palestra, ele passa o conhecimento dele
de uma forma mais interessante. Sim. E motiva mais, né? Motiva muito mais as pessoas que estão assistindo e atinge melhor o objetivo. Eu percebo que às vezes o palestrante ele tem um conteúdo muito bom, mas esse conteúdo passa a ser maçante, chato, sabe? Parece que não desenvolve, né? Vira uma aula. E quando ele consegue trazer esse tipo de dom artístico para cima do palco, o público presta atenção, consequentemente aprende. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido totalmente, totalmente. Tá. Beth, e como que se escolhe um palestrante para um evento? Vamos lá, você hoje é acionada por uma empresa e ela diz assim, olha, eu quero um palestrante. Como é que você faz para escolher qual palestrante que você manda, o que você sugere? As grandes empresas, em geral, elas mandam um briefing. Uhum. Elas mandam o evento, qual é o objetivo dele, qual é o benefício que aquele evento, que aquela palestra precisa trazer para os participantes. Então, fica mais fácil para a gente elaborar. Como eu sou socióloga, eu sei fazer o mapeamento das necessidades e a minha experiência também me leva a isso. Uhum. Então, eu faço um mapeamento, eu converso com o contratante e, a partir disso, eu converso com o palestrante e o palestrante, então, prepara uma proposta, o conteúdo da proposta. Porque as demais tratativas eu faço com o contratante, né? Uhum. E que faz muito bem, inclusive, porque é ela quem me assessora, tá? Eu, quando trabalho com a Elizabeth, eu não tenho que fazer nada, não tenho que fazer nada. Ela só me fala, é tal dia, tal lugar, enfim, fica muito mais fácil realmente. Agora, falando a respeito disso tudo, queria te perguntar como é que foi, ao longo desse período de pandemia, o trabalho de educação corporativa? Ele parou ou ele continuou? Não, ele continuou de uma forma bem diferente. Uhum. Os palestrantes tiveram que se adequar, né? Tiveram que ir para o online. Alguns até pararam, alguns palestrantes, para se preparar para isso, para crescer, para elaborar novos tipos de palestras, né? Mas não parou, não. O online continuou e alguns palestrantes fizeram também, e treinadores, né, eles fizeram também muitas lives, então mostrando o seu trabalho. Uhum. Então hoje eles estão até mais conhecidos do que eles eram antes. Né? Ou seja, eles foram para o mundo digital, eles foram para a internet. Foram. Eu conheço, por exemplo, palestrantes que não tinham absolutamente nenhuma brecha na agenda, que fazia agendamento para daqui a 3 meses e que no momento da pandemia tudo parou. Mas ele não era conhecido na rede, ele só era conhecido pelas empresas, né? E à medida de que eles foram, que essas pessoas foram para o digital, eles passaram a ser conhecidos pelo público em geral. Faz sentido? Faz sentido totalmente. E muitos se desenvolveram também, né? Porque nós tivemos um período, hoje nós já estamos voltando, mas nós tivemos um período onde o online era total. Né? Uhum. E aí surgiram novas modalidades. Então, o online gravado, depois o online híbrido, o online presencial, que ainda estamos usando bastante. O online presencial significa que o público está presente, mas o palestrante está distante? Está. Ele faz online, mas a palestra acontece no momento em que todos estão assistindo. Sim. E às vezes até se abre um chat e tal. E existe uma nova modalidade agora, sabe, Aguinaldo, que estão até me pedindo bastante, e eu estou achando ótimo. São 2 palestrantes que participam. É quase que um talk show, mas são 2 palestrantes que ministram, eles dividem o tempo. Sim. E depois entra um intermediário. Um mestre de cerimônias. Um mestre de cerimônias que é da própria empresa. Sim. E isso torna bastante interessante, porque ele conhece bem os problemas da empresa, então isso vai sendo melhor esmiuçado mesmo, né? Vai sendo melhor trabalhado. Ou seja, essa pessoa traz para a realidade da empresa aquele conteúdo que os palestrantes estão passando. Exatamente. É isso? Então está sendo muito bom isso. Muito bom. Beth, e como que está hoje esse mercado de palestras? Ele já voltou? Ele voltou parcialmente? Tem protocolos? O que você pode me contar em relação a isso? Não, já está voltando, sim. Eu já recebo muita solicitação de propostas, mas é interessante que as empresas ainda pedem. Me manda o online, né? E me manda o presencial, porque ainda tem
existe um pouco de dúvida. E já não precisaria mais existir tantas dúvidas, porque tem os protocolos. E se as empresas já estão trazendo de volta no presencial, trabalhando dentro da empresa, eu não vejo nenhum problema que se faça eventos dentro da empresa, né? Porque as pessoas já estão próximas, desde que respeitado todos os detalhes, inclusive os médicos, né? Os médicos do trabalho orientam muito bem. Ou seja, não é que é para liberou geral. Não liberou geral, de forma alguma. Mas assim, com a vacina, né? A vacinação já está mais ou menos massiva, né? Vamos dizer. Então, já é possível. Agora, os produtores de eventos, esses já estão fazendo, já estão se preparando. E eu acho que em novembro aí nós já vamos ter alguns eventos grandes. Já houve alguns eventos Testes, grandes, né? Isso, já percebi que houve esses eventos com distanciamento, cadeiras mais distanciadas, né? Isso. Graças a Deus, porque às vezes a gente ia em alguns eventos também que não tinha nem lugar para... Você tinha que sentar, ficava encostado, né? Aqui no braço do sujeito de lado. Então esse distanciamento também aí veio num momento bom, né? E mesmo para o palestrante, eu já tive caso de palestrante que, como o público era maior do que cabia no local, e ele teve que ir se afastando porque o público vinha chegando. Sim. Então, hoje a gente também tem que ter muito cuidado com o palestrante. Então, eu quando faço os contratos com as empresas, eu coloco todos esses detalhes, né? Sim. E a gente está evitando um pouco o deslocamento do palestrante, avião e tal, a gente ainda está evitando isso. Muito bom. Prefere o online, nesse caso, o online presencial, né? Tá certo, muito bom. Elizabeth de Silos hoje aqui com a gente no Café Corporativo. Nós vamos fazer um intervalinho para ver o trabalho do Edivaldo e na volta nós continuamos aqui falando a respeito do mercado de palestras e desse mercado de eventos corporativos com a Elizabeth de Silos. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre uma grande paixão nacional, que é o futebol. O futebol, ele tem, além da capacidade de desenvolver emoção coletiva, ele também tem uma grande valia no público portador de doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer, o qual ele consegue desenvolver uma atividade cognitiva de grande valia ao portador. Ele consegue despertar grandes emoções e também fazer com que o portador consiga se lembrar, executar a memória. Também é válido mostrar para ele grandes clássicos passados através das nossas plataformas digitais ou até mesmo mostrar o que está acontecendo com o time dele atualmente. Com certeza ele vai ficar bem feliz e vai desenvolver bastante a parte cognitiva dele. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo de volta aqui no segundo bloco, depois de ver aqui o nosso Café Esperto com o Edivaldo Toledo. E agora a gente falando aqui com a Elizabeth de Silos, que é uma pessoa que eu já conheço bastante tempo já, que trabalhamos juntos em muitos momentos, né, Elizabeth? Agora, me fala, a gente estava falando dos grandes eventos, me conta um pouco mais a respeito desses grandes eventos, principalmente eventos abertos, que para o público que não sabe o que é um evento aberto, a gente chama de evento aberto aquele que não é dentro da empresa, que não é organizado por uma única empresa para seus colaboradores, e sim é organizado por uma agência, por uma instituição, e que traz pessoas do público em geral, né, que vende tickets, que vende ingressos e traz pessoas distintas dentro de um evento que na maioria das vezes ele é muito grande, ele chega a ser às vezes para 1.000, 2.000 pessoas, né? Sim. Esses são os grandes eventos. E a gente estava falando que eles estão voltando, de fato eles estão voltando? Sim, estão voltando e eles se prepararam muito, eles prepararam as suas equipes, prepararam a parte tecnológica, né? Porque existem eventos, por exemplo, das empresas farmacêuticas, são eventos que precisam ter a experiência, lançamento de novos produtos, eventos grandes. E esses produtores, né, essas produções de evento, é gente muito competente em geral. E para essas pessoas, eu
eu sou contatada, e eu também tenho bastante contato, porque a gente tem que ter um bom networking, né? Para vender os palestrantes, porque os palestrantes são assim o centro, a parte principal, né? É a parte master de um evento, é um palestrante. Então eles estão voltando, sim, e muito bem preparados. A única coisa que eles reclamam um pouco é que os insumos subiram muito, né? Então está assim difícil, todo mundo tá tendo que se adequar. Inclusive os palestrantes também, na época que estava muito forte a pandemia, sim, eles tiveram que adequar valores, Lei eles da oferta passaram e da procura, por online. Né? Da oferta e da procura. Sim. Hoje não, hoje já estamos voltando, inclusive, nessa valorização do treinamento, nessa valorização das palestras para o crescimento e também o crescimento das empresas, né, com vendas, né, que o foco, sim, com a produtividade, com vendas. Os líderes estão se preparando bastante também, né, para essa volta. O que eu percebo é que às vezes o empresário, não o empresário, mas o setor de compras de uma grande empresa, ela quer espremer o palestrante, sabe, quer tirar, sabe, muito do cachê do palestrante e achando que está levando uma baita de uma vantagem. E o palestrante, ele tem duas alternativas nesse caso. Ou ele vai fazer o trabalho talvez não tão empolgado porque ele está recebendo muito pouco, ou ele não faz. Eu, no caso, não faço, porque se a gente vai lá e faz um trabalho e não tem aquela motivação por fazer, porque entende que não está sendo valorizado, a gente acaba entregando alguma coisa que não conversa com o público, né? E aí fica taxado como se fosse um palestrante menos sensível. Então, é importante a gente conscientizar as empresas que o comprador tem que fazer o trabalho dele, ninguém está tirando aí o mérito do trabalho do comprador, né? Mas é importante também que ele respeite o produto, né, ou o serviço que ele está levando dentro da empresa dele, porque tem que valer a pena, porque bom investimento não é quando você paga pouco, né? É quando você paga e recebe o retorno, o crescimento, o objetivo que aquele evento pede, né? Claro, claro. O comprador, muitas vezes, ele até tem alguma dificuldade para passar o briefing para a gente, né? Porque ele compra parafuso, ele compra alimento, ele compra palestrante, ele compra evento. Então, nesse caso, a gente também tem que ajudar um pouco a área de compras e direcionar o palestrante adequado, e a negociação de valor, etc., é o meu trabalho, porque eu vou desde a prospecção até a entrega do evento. Recentemente, eu fui procurado por uma empresa em Campinas, tá, que é a sua cidade, e inicialmente era uma palestra. Essa palestra aconteceu e teve um feedback muito positivo, as pessoas elogiaram muito, né, porque ela foi muito assertiva, o briefing foi bem feito e que redundou num treinamento que eu comecei já esse mês agora de setembro, né, e que vou desenvolver um treinamento por 6 meses nessa empresa, por 5 meses nessa empresa. Então, muitas vezes a porta de entrada de um palestrante, de um treinador numa empresa é por uma palestra. Faz sentido? Sim, a porta de entrada é a palestra, e depois o palestrante ele tem a oportunidade, porque ele tem o palco, ele tem a palavra, ele tem as atenções, né? Então, o palestrante tem a oportunidade de abrir caminho para treinamento, para consultoria, né, para um trabalho mais longo dentro da empresa. E como que se forma esse palestrante? Porque eu quero voltar naquele assunto que nós começamos lá no primeiro bloco, onde eu disse que às vezes o sujeito é convidado para dar uma palestra e ele faz e fica bonito e as pessoas elogiam, e aí ele já se intitula palestrante, né? E eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Eu, no momento que comecei a desenvolver palestras comerciais, né, eu era treinador dentro de uma determinada empresa, comecei a desenvolver palestras comerciais e senti que havia um certo preconceito do mercado, dizendo, olha, quem você é? Você é eventual? Você é profissional, né? Então eu quero cada vez mais que haja palestrantes profissionais, sim, mas que essas pessoas que queiram comercializar seus produtos, que elas se profissionalizem, para que elas sim, possam entregar algo realmente de valor no mercado e não simplesmente fazer a mesma aulinha, né? Não no sentido pejorativo, mas fazer a mesma aula que fazem no seu dia a dia, né? Repetitiva, técnica, às vezes cansativa, porque isso acaba estragando um pouco o mercado de palestras, né?
eu quero ter colegas profissionais, assim como eu procuro me profissionalizar. Uma pessoa que deseja ser palestrante, ela pode buscar uma orientação? Como que você pode sugerir algo? Ah, sim. E eu, assim, com essa minha experiência, né, de orientar palestrantes e adequar para cada palestra, que às vezes é necessário. Então, desde 2018, eu comecei a me profissionalizar como mentora. Então, eu dou mentoria na área de comunicação para palestrantes, líderes, né, negociadores, para profissionais liberais, até para eles se comunicar melhor com os seus pares e se comunicar melhor com o público. Então, é mais a parte comportamental, porque a parte técnica, o palestrante traz, o conhecimento, a experiência ele traz, mas eu induzo, eu ajudo ele a atingir melhor os objetivos dele como palestrante e se tornar um profissional realmente. Porque não é porque ele às vezes, ele trabalhava na área de treinamento da empresa e que ele se torna um palestrante profissional. Sim. Ele tem conhecimento dentro daquela área na empresa, mas um profissional ele vai ministrar palestra para todos os segmentos. E né? para outros setores que ele não tem a menor experiência. Eu, por exemplo, eu vivi isso, né? Quando eu comecei a fazer palestra fora da rede que eu trabalhava, eu me deparei com um cenário que eu nunca tinha vivido, né? E tive que me adaptar, tive que aprender isso. Então é importante, né, Beth? Inclusive você foi para a área do varejo, que faltava profissional nessa área, e hoje você ministra palestras e treinamentos para todo tipo de empresa, empresas grandes, empresas menores, porque a gente trabalha para empresas grandes, de grande porte, médias e pequenas empresas, né? O banco de palestrantes, a Silos Eventos, ela atende todo o público. Ou seja, uma pequena empresa pode treinar também. Sim, a gente trabalha com escolas, com entidades, né? Muito bom. Elizabeth de Silos aqui no Café Corporativo, a gente vai encerrando aqui, porque está acabando o tempo, né? Que pena. A televisão tem isso, né? Se nós estivéssemos aqui em outro ambiente, ficaríamos conversando mais aqui com a Beth. Aliás, eu vou ficar conversando mais com a Beth, porque minha amiga pessoal aí, a gente se dá muito bem, né, Beth? E dizer que é uma honra para o Café Corporativo ter você agora aqui no sofá. Tá? Ai, muito obrigada, eu adorei estar aqui. Estou à disposição de você e dos novos amigos e os novos conhecidos que eu vou fazer através do seu programa. Seguramente a gente vai ter muita gente assistindo aqui, Elizabeth, né? Elizabeth, que além de tudo é uma pessoa muito carismática, tá? Muito obrigado mais uma vez, e você que está em casa aqui, aguarda um pouquinho que daqui a pouco tem o Mais Cafeína. Enquanto isso, vamos conhecer a EGE. Aliás, o comercial da EGE, eu estou cada dia me divertindo mais aqui com a diversidade deles. Aí traz para a gente conhecer o trabalho de tecnologia que o Adriano e o Juliano fazem aqui para os seus clientes. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Eu estou dando risada até agora aí com o comercial da EGE, né, Beth? Aliás, a Beth não foi embora ainda, que ela quer passar mais um recadinho, né? Eu quero agradecer a equipe, vocês são maravilhosos, orientam a gente, não é? E sem equipe a gente não chega a lugar nenhum. Então, muito obrigada, foi um prazer muito grande. Obrigada, Aguinaldo. Nossa amizade é uma coisa assim inesgotável. Graças a Deus. E é isso aí. E falando sobre equipe, eu quero até aproveitar o gancho que ela me deu aqui. Falando sobre equipe, eu quero refletir por que a pequena empresa ela não tem a tradição de treinar seus colaboradores. São 3 motivos. Primeiro, porque ela acha que não precisa. Normalmente o dono da pequena empresa ele entende que ele próprio pode treinar, só que aí ele perde foco. Segundo motivo, ele acha que ele não tem dinheiro para pagar. E terceiro motivo, ele acha que não adianta nada, porque ele vai treinar o colaborador dele e o sujeito vai sair para uma outra empresa. Eu quero te dizer o seguinte, que
todas as empresas que treinam colaboradores, elas não só trabalham melhor, como elas também criam uma tradição, um clima organizacional, é aquilo que a gente chama de clima organizacional, onde todas as vezes que entra um novo colaborador, ele já entra naquela vibe. Então, diminui o turnover, mas ainda que haja esse turnover, que o sujeito saia, e um dia ele vai sair, quem entra, entra já na onda dos que estão. Quando você não treina, cada um faz por si, e aí a coisa fica sem foco. Tá? E sobre a parte financeira, nós que estamos acostumados a trabalhar com a pequena e média empresa, a gente já está habituado e adequado a isso. Então é só a dica que eu quero dar hoje aqui no Café, finalizando agradecendo você, nosso telespectador, te convidando para seguir também o nosso YouTube nas redes sociais, também no Instagram. Tá? Café Corporativo, semana que vem, volta aqui com mais uma entrevistada e aí tem surpresa para você. Até lá.